Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. O Brasil vive um momento de incerteza política com pedido de abertura no Supremo Tribunal Federal de inquéritos para investigar 54 nomes mencionados na Operação Lava Jato. Será que nesse momento de apreensão, quando as instituições precisam se mostrar fortes, a nossa história pode ensinar alguma coisa? O nosso entrevistado de hoje foi um dos parlamentares mais atuantes na luta pela redemocratização do país. O santista Joaquim Carlos Del Bosco Amaral começou como vereador, foi um dos fundadores do MDB, deputado estadual por 2 mandatos e federal por 3, inclusive como constituinte. Deputado, é uma honra receber o senhor aqui no Memórias. Muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço o convite e quero inicialmente louvar esta busca pela memória de um poder que me recebeu pela vontade do povo e foram realmente os 8 anos que eu digo mais gloriosos de minha vida. Tenho uma saudade imensa do que vivi e das lutas que travei aqui nesta casa. Quando volta, assim, para visitar, participar do nosso programa, como o senhor voltou hoje, volta aquele filme na cabeça, assim? Totalmente, totalmente. E até filmes que muitas pessoas ainda não conhecem e possivelmente venham a conhecer hoje. São histórias que o senhor guardou com muito carinho, né? Certo. Histórias que precisam fazer justiça, o senhor estava me dizendo antes, né? E eu até iniciaria por isto. Na época da repressão, quando o DOI-CODE, de triste memória, estava no auge da repressão aqui em São Paulo, uma figura que foi inquinada por muitos, apontada por muitos como um homem da ditadura, ele, na verdade, oferecia a casa dele, pessoal, não a casa de governador, não o palácio do governo, mas a sua casa pessoal, na Rua Amarilis 111, no Morumbi, e este homem, que era o governador do último período de repressão, simplesmente abrigava os que eram buscados pelo DOI-CODE na sua sala de visita. Paulo Egídio Martins, um dos maiores orgulhos que tive na vida de conhecer. E nossos carros da Assembleia, por deputados como eu, lutavam para salvar vidas daquele morticínio instaurado pela insânia dos maus militares, que não eram todos, mas eram alguns muito perigosos. Nós íamos com os nossos carros, e no porta-mala, e muitas vezes até vestindo o cidadão, a vítima, como um deputado no seu carro, tirávamos de São Paulo e levávamos para esconderijos fora da capital. Paulo Egídio Martins foi um herói que merecia dos movimentos de hoje, que dizem tortura nunca mais, e que digam assim, heróis sempre, heróis como Paulo Egídio Martins. Eu não me esqueço disso e acho justo que este homem tenha esta mensagem, ou sua família, porque não tenho contato com ele há muitos anos, mas que a sua família saiba, que foi um dos orgulhos que eu tive em conhecê-lo. Deputado, de onde vocês tiravam essa coragem para lutar contra uma ditadura? O senhor chegou aí ao DOI-CODE várias vezes, inclusive na morte do Vladimir Herzog. Esse é um episódio muito marcante da carreira do senhor. No caso do Vladimir Herzog, nós fomos, sim, à casa, eu, o senador, na época, Franco Montoro, o nosso Dom Evaristo Arnes e o deputado federal Ayrton Soares, fomos para ver o corpo, porque não acreditávamos na versão de suicídio e não nos queriam deixar entrar. E naquela época, com essas 2 figuras, Montoro e Dom Evaristo, nós fomos a reboque deles e abrimos caminho também. E o que nos levava a isto, era ter uma consciência pura de que o Brasil, um país sem terremotos, sem vulcões, era um país que não podia voltar aos tempos do Estado Novo com a tortura e com as mortes. É desta forma que a Assembleia Legislativa de São Paulo, e não fui eu sozinho, não,
muitos deputados, o Alberto Goldman, quantas noites nós andávamos de seca e meca para tentar descobrir presos políticos. E chegamos, inclusive, a bater nas portas do DOI-CODE para dizer que sabíamos que alguns presos haviam entrado naquelas caminhonetes disfarçadas dos órgãos de segurança. Nós fazíamos isso por uma razão. O Goldman era de uma esquerda mais evidente. Eu era um homem que achava que o que separa a direita da esquerda é simplesmente uma cerca muito tênue, porque ditadura de direita ou de esquerda, todas para mim são péssimas. E não existe também aquela de que todos são culpados. Eu conheci muitos militares que colaboraram com informações para dizer quem estava na lista de futuras prisões, para que nós pudéssemos alertar as pessoas para que fugissem a tempo ou se resguardassem. Desta forma, eu digo que foram os 8 anos mais turbulentos, mas os mais felizes da minha vida política. Como é que era a Assembleia como instituição dentro desse processo? Era mesmo, eu já perguntei isso para outros entrevistados, se a gente podia dizer que era uma ilha de democracia? Eu acho que Viviane, que a Assembleia Legislativa era e deve continuar sendo a grande Câmara de Vereadores do Estado, porque os vereadores são aqueles que, enquanto os prefeitos vão a Brasília e voam em aviões de carreira, os vereadores, no dia a dia, apesar de somente 2 ou 3 sessões, dependendo do município, os vereadores, eles diariamente são procurados por todos aqueles que se julgam injustiçados ou que se julgam preteridos da sua cidadania no município. O deputado estadual nada mais é do que o grande vereador estadual. É aquele a quem o problema chega em absoluta primeira mão. E quando resolvido, muitas vezes é também esquecido. A Assembleia Legislativa hoje presta relevante serviço com essa televisão própria, porque tem público para tudo isto. O público quer saber o que faz aquele que elegeu. Ele quer saber como vai o plenário. Muitas vezes eu vejo aqui, eu estou acompanhando a televisão legislativa e eu tenho a ingrata surpresa de ver que muitas vezes em projetos importantes, ou até principalmente na votação de vetos, o número dificilmente de parlamentares em plenário é conseguido. Isto, para mim, é pior do que estar presente e votar contra uma boa matéria. Isso não acontecia na época do senhor? Já acontecia também, mas como nós éramos, durante os 8 anos que aqui estive, 4 anos, éramos uma pequena minoria impertinente no entender dos de plantão. Nós começamos, por mim passaram 2 governadores, o Laudo Natel e o Paulo Egídio, a quem me referi anteriormente. E eu estou vendo aqui hoje, no dia da minha gravação, que estou falando na presença de uma das mais abalizadas testemunhas, o Hélio César Rosas, que foi uma das figuras que marcou época, sempre conciliador, mas conciliador internamente. Não admitia absolutamente que esse poder fosse machucado, que esse poder fosse ferido por qualquer insolência de algum democraticida. Desta forma, eu gostaria de dizer que, no meu tempo, nós tínhamos também homens com defeitos e virtudes, mas era uma época diferente. E os políticos de hoje dizem, na sua época era mais fácil. Era mais fácil porque vocês tinham um inimigo de plantão, que era a ditadura. Sim, era mais fácil, mas demandava torcer um pouco mais para que não nos acontecesse a tragédia de ser levado portão adentro
de um doicode ou de outra instituição nefasta semelhante. E de repente não voltar nunca mais, como aconteceu com muita gente. Como aconteceu com Rubens Paiva, como aconteceu com diversos homens, que alguns até perderam a vontade de viver. E, na verdade, eu digo que é melhor a pior democracia do que a melhor ditadura. Alguns estão aí dizendo que querem de volta os militares. Eu quero de volta os militares que eu conheci na minha infância e juventude. Os militares que defendiam a paz e defendiam a pátria. Eu não quero de volta nem militar e muito menos civil, o civil repelente que fez o jogo para os militares. Quem era pior, um general ou o ministro Costa e Silva? Inegavelmente, o ministro Costa e Silva era pior do que qualquer general truculento, porque o general já vinha com esse temperamento da caserna e o Costa e Silva vinha com esse temperamento do banco. Esta é a verdade. E eu sou responsável pelo que digo, porque disse isso das tribunas do plenário. E hoje não existe mais. E eu gostaria de que alguma coisa, como naquela época, acontecesse, para a gente provar de que nunca mais a ditadura é a frase que deve ser dita em todos os lugares, independentemente da facção política em que você militar. Bom, estamos ouvindo essa questão, né, agora nas ruas, esse momento frágil que eu disse na abertura, a questão da volta dos militares, a questão do impeachment. O que o senhor acha? As pessoas estão um pouco perdidas, parece, ainda diante do que está acontecendo. Qual que o senhor acha que deve ser o papel da instituição, principalmente no parlamento, numa hora como essa? Insegura, o parlamento, na minha opinião, deveria patrocinar, como faz neste instante, que a sua imagem, que o seu trabalho, que a sua luta e a luta daqueles que formam o parlamento são os funcionários, são os que divulgam, os jornalistas políticos, e são os senhores parlamentares, vereadores, deputados federais e senadores. Eles deveriam exigir de que as suas palavras e os seus discursos fossem realmente colocados, não só no Diário Oficial, porque Diário Oficial, me perdoem as autoridades e me perdoem os políticos, ninguém lê. O Diário Oficial é simplesmente lido por quem está esperando uma nomeação ou quer saber se o seu processo foi julgado. Então era preciso de que a mídia caísse em si, para que ela continue dentro de uma democracia. A primeira coisa a ser destruída numa democracia é a comunicação com o povo. Então a mídia deveria fazer o que faziam os jornalistas no meu tempo aqui na Assembleia. Eu, muitas vezes, em discussões que varavam a madrugada, varavam dias, 24 horas. Uma vez eu e o deputado Alberto Goldman fizemos obstrução, 14 horas este deputado, na época, e 15 horas o deputado Goldman. Nossa, uma maratona. Para que extinguisse no 31 de dezembro a possibilidade de extinguirem os institutos de pesquisa. Eu lembro como se fosse hoje. E fui ver um jornalista do jornal, não me lembro se era Folha ou Estado, que ficava aqui até o amanhecer. E eu dizia para ele: por que você fica aqui? Ele falava: em primeiro lugar, por razões pessoais, porque o preço do emprego é eterna vigilância. Em segundo lugar, imagine se alguém resolve, um deputado resolve matar o outro às 4 horas da manhã. E não tem ninguém aqui. Quem vai fazer cobertura, ele dizia. Quer dizer, isto é o espírito de um jornalista com garra, que o preço do emprego era eterna vigilância. E o preço da liberdade é a eterna crença de que a democracia é a única coisa que presta. O resto é conversa fiada. Tá certo. Vamos chamar o intervalo rapidinho, deputado? E no próximo bloco começar a contar um pouquinho desse interesse do senhor pela política, de onde que veio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais memórias. Não sai daí. Até já.